Se você ainda não tem um lucro de 10 mil reais por mês, às vezes pode ser isso. Acompanhe meu raciocínio e depois eu gostaria que você até compartilhasse comigo se faz sentido ou não faz sentido o que eu vou te dizer. Repetindo, se você ainda não tem um lucro de 10 mil reais por mês, muitas coisas podem estar acontecendo. Uma delas é isso. Eu vou te contar, para facilitar, para você entender, jeito Levi de ensinar, eu vou contar 4 historinhas para você e você vai decidindo e você vai acompanhar o meu raciocínio. Para cada situação, eu quero que você se posicione. Porque na verdade o que eu quero é que você entenda bem claro que às vezes pode ser por isso que você não vende, ou não vende tanto quanto deveria, ou quanto poderia. Então, vamos lá. Primeira história. Imagina que uma mãe que tem 2 filhos em escola particular e tem um deles que é excelente, só tira nota elevada e está indo muito bem. E já tem muitos anos e ele está indo muito bem. Tem um outro que é mais ou menos da mesma idade que não aprende. Direto reprovando, reprovações constantes. Pois bem, diante dessa situação, você observando o caso dessa mãe, um filho onde aquilo que ela está investindo na escola particular, ele está transformando em conhecimento e está com notas elevadas e o outro não, você poderia, por exemplo, sugerir para essa mãe, olha, vamos fazer o seguinte, pensando de maneira bem racional, vamos pegar todo o dinheiro e investir nessa criança, que essa aqui, ela dá resultado, e para de investir nessa aqui, que não está dando resultado, você está percebendo que está jogando dinheiro fora. Aí vem a pergunta, você acha que essa mãe vai seguir o seu conselho? Sim ou não? Vamos continuar para a segunda? Imagina alguém que fuma. Aí você, percebendo que alguém fuma e está fumando muito, você chama essa pessoa e explica com muita competência, com muita racionalidade, o porquê que ela deve parar de fumar. Aí eu pergunto novamente, você acha que ela vai aceitar a sua recomendação e vai parar de fumar? Sim ou não? Mais uma. Imagina alguém que está com sobrepeso, está muito pesado, está muito acima daquilo que deveria. Você percebendo aquilo, você vai lá, conversa com essa pessoa e de maneira muito competente e racional, você prepara muitas informações e mostra para essa pessoa que aquilo vai diminuir até a expectativa de vida dela, além da qualidade de vida, não vai ver tão bem. Pergunta, ela vai seguir a sua recomendação? Para terminar, imagina que alguém, solteiro ou solteira, e você percebe que tem alguém que tem tudo aquilo que poderia ser desejado em relação a um cônjuge. Você vai lá e chama essa pessoa e fala, olha, a minha recomendação é que você pense em, para futuro compromisso, casar com fulano ou com fulana. E você, com muita competência, com muita racionalidade, você mostra as vantagens para aquela pessoa daquela união. Você vai conseguir êxito nisso? Tá. Eu já sei basicamente o que você respondeu nas 4. Acredito que você respondeu não. A mãe não vai deixar de apoiar o filho que não aprende, a pessoa não vai parar de fumar, a pessoa não vai parar de comer e aquela pessoa que procura alguém para futuro compromisso também não vai levar muito em conta o que você falou. Tá? Tem algumas até que vão dizer, talvez você que está me acompanhando, você vai até se atrever a dizer assim, é claro que não, Levi, não é assim que funciona. Tudo bem. E na verdade o que eu queria era justamente que você deixasse bem claro que não é assim que funciona. Porque na hora que você fala para mim que não é assim que funciona, eu posso então agora explicar para você porque que você não está vendendo muito. Olha só o que pode estar acontecendo. Tudo aquilo que eu te falei, a mãe
o cigarro, o emagrecimento e o relacionamento é mais ou menos aqui assim, ó. É mais ou menos aqui assim. Tem aqui atrás aqui uma parte chamada de sistema límbico, que em todos os animais, nós também somos animais, é um instinto de reprodução e manutenção da vida. Ele se preocupa em perpetuar a espécie, é um instinto, é uma emoção, tá? Essa emoção é a emoção que faz a mãe cuidar daquela criança, que às vezes até cuida até com mais carinho daquela que mais precisa. É essa emoção que aquela pessoa que fuma sente e que por isso ela não abandona. É essa emoção, tá? A sobrevivência, ter reserva, porque às vezes pode ser que no passado a gente teve escassez de alimento, nem sempre tem comida à vontade. É essa satisfação que ela sente também quando ela come essa emoção. E na hora da reprodução também existe muita emoção. Então você veja bem que você, na verdade, foi você que, na verdade, eu acho até que me questionou. O evidente tá ficando meio piradinho, tá bom. Mas você questionou que todas as 4 situações, o que foi muito forte foi a emoção. Agora só falta você me falar que você tem uma empresa, que você está vendendo e que na hora que você comunica com o seu cliente, você conversa com esse cara aqui, ó, com o neocórtex, que é a racionalidade. A racionalidade que não fez a mãe abandonar o filho que não estuda, a racionalidade que não fez a pessoa parar de fumar, a racionalidade que não fez a pessoa emagrecer e a racionalidade que fez a pessoa seguir um outro caminho, o caminho da emoção, e não se relacionar futuramente, um futuro compromisso, não se casar com quem você recomendou. Perfeito? Agora, na sua empresa, eu pergunto a você, você conversa com quem? Quando você conversa com o seu cliente, lá você fala o que para ele? Você fala aquilo que é o racional ou você fala aquilo que é o emocional? Aquilo com quem que você conversa? Então eu vou te falar, se você está conversando com esse cara aqui, você está vendendo pouco. Se você está conversando com esse que é emocional, você está no caminho correto e está vendendo muito. Então, quando eu falo que tem um jeito de vender, de montar negócio, que esse jeito ele tem um resultado pequeno, vamos chamar de um jeito, não é o jeito melhor, é um jeitinho, mas o jeitão de vender é o quê? É conversar com quem compra. Pensa bem. Quando você vai oferecer alguma coisa para alguém, você vai presentear alguém, eu te falo o seguinte, eu vou me atrever a dizer que talvez uma das pessoas que você mais presenteia, que você mais lembra em mais momentos, sabe de quem que é? É da sua mãe. Tá bom. Na hora que você vai comprar, de quem que você mais lembra? De quem que você mais lembra na hora de comprar? Eu vou te falar. Você pode até não ter entendido, depois você vai digerir o que eu te falei nesse vídeo. Depois você vai pensar e digerir, tá? Você tem que fazer isso para você entender. Porque na hora que você entende a lógica, você aplica na sua empresa. Você compra mais, presta bem atenção, você compra mais daquela empresa que te trata muito bem. A semelhança do tratamento que você recebeu da sua mãe. Entendeu? Então na hora que você aprende, isso é uma pequena dica. Mas ela está carregada, é claro que aqui nós não temos tempo de aprofundar, mas isso já mostra para você, eu já quero deixar bem claro o seguinte, pensa no que eu estou te falando e analisa aquilo que você faz para vender e baseado nos exemplos que eu tenho, que eu te mostrei e que você não concordou comigo em princípio, mas agora eu me atrevo a dizer, então pensa nisso agora tenta entender o que está acontecendo. Você insistindo em vender para esse cara aqui, é por isso que aqui as pessoas me seguem em vídeos, tá? Porque eu abro a cabeça das pessoas no sentido de mostrar por que é possível crescer e por que alguns não crescem. Por quê? Porque segue um caminho errado, não é o caminho mais eficiente. Então, qual que é o caminho mais eficiente para aumentar as vendas? Se agora eu te perguntar, você já vai dizer, eu tenho certeza. É falar com o sistema límbico ou com o neocórtex? É falar com o emocional, que está lá atrás aqui, ou é falar com o racional? Acredito que você já vai dizer até aquilo que, por conta dos exemplos que eu disse, é capaz que você já vai dizer, eu digo que você vai seguir o racional. Só que você não sabe como fazer. Mas eu já te falei alguma coisa, você compra mais das empresas que te tratam melhor. Perfeito? Então quando falar de bom atendimento, só que você não sabe exatamente como funciona. Não é nesse vídeo porque senão vai ficar muito grande. Mas aqui já tem uma primeira dica de conteúdo de como é que é feito
e que como é que deveria ser feito. Uma oportunidade que você tem de crescer é se você agisse de uma outra forma. Agisse dessa forma onde você diminui a conversa, a comunicação com o racional e passa a conversar com o emocional, com aquele que compra, com aquilo, porque nós temos isso muito forte. É ele que manda, é o límbico que compra e esse que depois fica aquela coisa assim, tá? Não sei se vocês já passaram por isso. Você compra alguma coisa, você compra, aí você fica assim, tá, mas eu acho que eu mereço. O que eu acho que eu mereço? É que sim, você já comprou por quê? Porque isso aqui mandou, o límbico mandou. Aí depois você fica pensando assim, mas eu acho que eu mereço. Aí você acha um argumento, olha só, você acha um argumento para justificar uma compra que depois você ficou em dúvida, que você não sabe nem se precisava comprar. Você já comprou. O que acontece? É uma briga interna do límbico com o neocórtex. O límbico mandou comprar, aí o neocórtex começa a analisar, como é que eu faço agora? Agora eu já fiz, então eu tenho que achar, já que eu tenho racionalidade, eu tenho que achar uma forma de entender o que aconteceu. Da mesma forma que a mãe passa por isso quando ela não consegue entender muito bem por que ela ajuda mais aquela criança que tem mais dificuldade. Aquela pessoa que fuma, depois que ela acaba de fumar um cigarro, tem hora que ela fica pensando, mas por que eu fiz isso? Eu podia ter segurado. Aquela pessoa que comeu, mas depois ela pensa assim, mas por que eu fiz isso? Eu não podia ter deixado de comer. Aquela outra que depois de repente entrou num relacionamento aonde ela deixou o emocional mandar e depois ela entrou numa enrascada e depois ficou cheia de problema, tá? Ao longo da vida, que isso não é novidade para ninguém, que isso acontece, e aí depois ela não sabe explicar o porquê. Por que acontece isso? Porque o límbico ele tem muita força. Tá? Agora tem um detalhe, se você tem um negócio que é íntegro, então você deve conversar com quem? Para de conversar com a pessoa errada, não conversa aqui em cima, que você vai vender pouco, você tem que conversar embaixo. Então existem armas de persuasão que você tem que aprofundar. Mas não é qualquer lugar que você vai achar. Você vai achar de repente um livro lá, 200 páginas para você ler, e você não está precisando às vezes, nesse momento disso. Você está precisando às vezes de um vídeo esclarecedor que te mostre que tem formas de fazer as coisas de maneira mais rápida. Esse vídeo aqui foi feito para te despertar. Vai ter outros vídeos que eu vou aprofundar e você vai entender como é que as coisas acontecem. Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.